2, questão 47. Procedimento padrão de resolução de questão, leitura do seu comando, leitura do que a questão pede. Vamos lá. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de... Então, importância da linguagem. Vamos, na leitura do texto, procurar alguma coisa relacionada à linguagem. Vamos focar o nosso esforço para entender isso. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grandes relevâncias para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas, para os homens no plural... Isto é, os homens que vivem e se movem e agem nesse mundo só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. O que ela está falando nessa questão aqui? Ela está falando de um conceito muito importante, que é a política. Política, na filosofia, não é necessariamente o cara que ele trabalha como deputado ou algo do tipo. Na verdade, a política... ela está muitas vezes falando do conflito que existe entre dois ou mais sujeitos. Imaginem que, ao decidir um restaurante para comer, por exemplo, isso acaba gerando um pouco de conflito, porque talvez tu queira o restaurante A e a outra pessoa queira o restaurante B, mas se vocês vão juntos, vocês têm que escolher um deles, e aí tem uma pessoa que não sai inteiramente satisfeita. A gente precisa fazer uma guerra para escolher o restaurante? É claro que não. A gente resolve, por exemplo, por uma discussão ou qualquer coisa do tipo, que é exatamente o que a gente tenta fazer na nossa sociedade. Em vez do conflito levar à guerra, a gente tenta resolver essas questões por outros meios. A gente tenta atuar através da política. O pessoal do terceiro ano está muito acostumado com isso, por exemplo, em todas as decisões que envolvem formatura ou qualquer coisa do tipo. Então, a política, ela está no campo daquilo que é comum a nós. Uma coisa que atua entre indivíduos. E o discurso, ele é muito importante para a política. Por quê? Porque é a partir da linguagem que eu me relaciono com o outro, não é? A linguagem tem essa questão fundamental de eu interagir com o outro, de eu poder conversar com o outro, de eu ser inteligível ao outro, do outro poder me entender. E a linguagem no sentido não apenas falado, né? Da língua que é falada, da língua portuguesa, por exemplo. É também da língua de sinais ou qualquer outra forma de expressão artística. Ele tem esse papel fundamental na política, no meu agir social, enquanto eu atuar dentro de uma sociedade. Vamos lá, então. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de entendimento da cultura. Bom, a linguagem pode ser fundamental no entendimento da cultura, mas a questão, ela não está falando disso. Ela não está falando exatamente dos nossos artefatos culturais, da nossa música, da nossa arte, de qualquer coisa do tipo. Ela está falando dessa questão política, de eu agir socialmente com o outro. Então, essa questão não pode ser, embora até pareça correta. B. Aumento da criatividade. Tá, a linguagem pode ser importante no aumento da criatividade, mas que desgraça isso tem a ver com a questão? Não tem nada a ver, porque o trecho não tá falando sobre criatividade ou qualquer coisa do tipo. Pode ser que a linguagem seja importante para aumentar a criatividade, mas não é isso que o texto tá falando, então tu não pode marcar essa questão. Não é porque tu acha que aquela alternativa tá certa que é a alternativa que o trecho fala. Vocês têm que sempre responder aquilo que o texto está falando, porque ele está se baseando no texto. C. Percepção da individualidade. Mesma coisa na B, pode ser que a importância da linguagem esteja também na percepção da individualidade, mas não é isso que o trecho fala. Melhoria da técnica, de novo, não tem nada a ver com o que o texto fala. E a alternativa E. Construção da sociabilidade. Exatamente isso. Construção da sociabilidade. Então, a construção da minha relação com o outro. É exatamente isso que ela está falando quando ela está falando de política. Ela está falando de eu me relacionar com os outros, de eu participar de uma sociedade. A alternativa correta, a alternativa E. E quando a gente fala de Hannah Arendt, a gente está falando também de um conceito que ela traz, que é a banalidade do mal. A banalidade do mal, ela criou quando ela foi convidada por um jornal, a Hannah Arendt, a judia, a participar do julgamento do Eichmann lá em Jerusalém. O Eichmann, ele era um operador de trens, então ele tinha o objetivo de fazer o sistema ferroviário alemão funcionar da melhor forma possível. Só que o sistema alemão de trens não levava somente objetos, ele levava também pessoas. Levava pessoas para onde?
para campos de concentração. E esse cara tinha, então, o objetivo de tornar mais eficiente, ou seja, matar mais gente de forma mais rápida. E aí ela foi pro julgamento achando que o cara ele seria um completo psicopata, uma pessoa maldita, um serial killer que só tem mal no coração. E aí ela notou que era exatamente o contrário, de que, na verdade, aquele cara era completamente comum. O que o Eichmann falou na hora do julgamento? Ele disse que ele só estava cumprindo ordens, ele só estava cumprindo leis. Ele fazia aquilo porque ele era ordenado e era o que a lei mandava. Ele não pensava que aquilo, na verdade, era completamente errado, que aquilo ali era um crime contra a própria humanidade, porque ele só seguia regras, ele não parou para pensar nisso. A banalidade do mal, para Hannah Arendt, que é um conceito muito importante dentro da filosofia e da sociologia, é quando a gente deixa de usar a nossa razão e passa simplesmente a seguir as coisas sem criticar, sem parar para se perguntar, sem esse ato de filosofar, de se perguntar o porquê das coisas. E é o que a gente fazia, por exemplo, na época da escravidão. A vida seguia normalmente com a escravidão agindo, porque sim, era o que acontecia. E quantas violências que a gente pratica no nosso cotidiano que a gente faz sem pensar, né? Porque a gente não para refletir se aquilo é certo ou errado. O texto de banalidade do mal pode eventualmente aparecer numa prova, e ele significa basicamente isso, que é uma outra coisa muito importante que a Hannah Arendt falou. Mas sobre a questão, então, a resolução é E, construção da sociabilidade. Beleza?